Bom dia, bom dia. Tudo bem, meus amores? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Eu também estou bem. A princesa tá melhor. Ela ontem passou um dia bem dificilzinho, mas graças a Deus a gente entrou com os medicamentos, a médica atendeu ela também. E aí, a gente consegue esperar porque tava muito inflamado, muito inchado. E amanhã, às 10 horas da manhã, ela entra em cirurgia. Vai ser uma cirurgia bem complicada, né? Ela tem 17 anos, vai ter que tirar todo o quadrante dela e vai ter que fazer 3 cirurgias praticamente em uma. Então, vai ser bem difícil aí o pós-operatório, né? Para um ser humano, 30 pontos já é difícil, imagina para uma cachorra ficar com 30 pontos na barriga. Então, a gente vai interceder hoje também, né? Vou pedindo aí que todos também façam as suas orações. Ontem fiquei bastante em comunhão com Deus. Graças a Deus hoje ela levantou sem secreção, sem sangrar, tá melhor, né? Tá comendo. Então isso já é um ponto positivo, amém? E depois eu vou falar do Lucas também. Nós vamos começar aí nosso dia, dando continuidade no capítulo 4. A gente vai terminar ele hoje, as notas explicativas, né, dele. E para começar, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus e Pai, nesse momento em que seguimos compreendendo o início do ministério de Jesus, pedimos que o Senhor nos ensine a reconhecer os chamados que exigem renúncia e confiança, que possamos aprender a deixar nossas redes quando necessário, confiando que o teu propósito é maior do que qualquer segurança terrena. Guia-nos em verdade e amor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dando continuidade no capítulo 4 do Evangelho de Mateus e damos continuidade nas notas explicativas. 4:22. Deixaram o barco e seu pai. Eles renunciaram ao compromisso com os negócios da família e ao seu sustento para se juntarem à missão messiânica de Jesus. 4:23. A região de Galiléia tinha uma população de cerca de 300.000 pessoas, espalhadas em 200 ou mais vilarejos ou cidades, 100 grandes cidades na área. Jesus exerceu seu ministério ensinando discípulos e aqueles que já estavam familiarizados com a sua mensagem, pregando a verdade àqueles que não estavam familiarizados com a mensagem e curando enfermidades físicas, emocionais e espirituais. A cura de todo tipo de doenças e enfermidades fornece uma atmosfera fora do comum da era por vir, quando não haverá mais enfermidades. 1 Coríntios 15, 42 a 43, Filipenses 3, 21 e Apocalipse 21, 4. Jesus combinou um ministério que ia ao encontro das necessidades físicas das pessoas, com um ministério voltado às suas mentes e corações, pregando o evangelho do reino. Sobre sinagogas, veja a nota em Lucas 4,16, e a sinagoga e o culto judaico. 4:24, Síria, uma região gentia ao norte da Galileia, entre Damasco e o mar Mediterrâneo. 4:25. As numerosas multidões que seguiam Jesus haviam respondido de algum modo ao seu ministério de ensino e cura, mas ainda não haviam se tornado seus discípulos. Compare também 5:1. Decápolis, 10 cidades. Do grego 10 cidades. É o distrito romano e quase que exclusivamente gentil ao sudeste do mar da Galileia, do outro lado do Jordão. Geralmente se referia à região da Pérea ou ainda ao território ao leste do Rio Jordão. O ministério de Jesus na Galileia. Jesus passou a maior parte de sua vida e seu território. Quem está acompanhando, eu estou em cima do mapinha, tá? Na Bíblia.
Jesus passou a maior parte de sua vida e seu ministério na região da Galileia, uma área montanhosa no norte da Palestina. Ele cresceu nas colinas de Nazaré, uma cidade a cerca de 5 quilômetros ao sul do centro administrativo gentil de Séforis. Logo, depois de iniciar seu ministério público, Jesus mudou-se para Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. No tempo de Jesus, uma próspera indústria pesqueira se desenvolvera em torno desse lago e vários discípulos de Jesus eram pescadores. E aí a gente tem o mapa aqui embaixo, né, da Galileia, Decápolis, né, o Mar da Galileia, explicando mais ou menos aonde Jesus, né, viveu nesse período do seu ministério. E amanhã a gente entra no capítulo 5. Analogia. Quando os discípulos deixaram o barco e seu pai, eles não estavam apenas mudando de profissão. Estavam soltando o controle sobre aquilo que lhes dava identidade e sustento. É como uma árvore que precisa soltar suas folhas para que o novo ciclo possa começar. À primeira vista, parece perda, mas na verdade é preparação. Jesus caminhava por vilarejos simples, sem grandes cidades, alcançando pessoas em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Isso nos mostra que o reino de Deus não começa no extraordinário, mas no encontro real com aquilo que precisa de cura dentro de nós. E isso é muito interessante, né, meus amores, porque na sexta-feira, quando a princesa já ficou ruinzinha, e aí no sábado ela, né, aí eu assustei mesmo que ela começou a gemer bastante e tal. E aí nós fomos, né, aí foi feito todos os exames e tal, e detectou que era uma inflamação no útero dela, né, que é a piometra. E aí, até então a gente não tinha olhado para os nódulos, né, e nem para o linfoma que ela tava. E naquele dia, quando eu trouxe ela para casa, eu, né, fiquei de joelho ali e falei, Deus, me mostra a verdade, Deus, me mostra o que tá de errado com ela, né, realmente, porque o exame ele foi, né, não foi tão conclusivo. Dava para se ver que possivelmente, mas não tinha uma certeza. E aí foi quando naquele dia ela piorou no sentido de começar a vazar sangue mesmo, sangue, pus, né? Então no domingo, ontem de manhã, foi assim, bem assustador durante todo o dia. E aquilo piorou, vamos dizer assim. Mas na verdade, até falei para a veterinária ontem, eu falei, nossa, pedi para Deus me mostrar e ele me mostrou assim, tudo, né? Que a cirurgia seria só, a princípio, uma castração. Mas agora vai ter que fazer um monte de coisa nela. Talvez é Deus mostrando, né? A gente vai pôr para biópsias e tal, mas é Deus mostrando pra gente. Às vezes as coisas elas pioram, não porque aquilo tá piorando, é porque Deus está mostrando o que precisa ser encontrado, né? Para poder vir a cura real. Então, no encontro real com aquilo que precisa de cura dentro de nós, às vezes começa, né, não começa no extraordinário, começa no apontamento, apontando aonde está o problema, tá bom? Assim como aquelas multidões que seguiam Jesus, muitas vezes começamos nossa caminhada apenas por aquilo que buscamos receber, alívio, direção e resposta, mas o convite do Evangelho é sempre mais profundo, sair da multidão e nos tornarmos discípulos. Deixar o barco é confiar que há um mar maior sendo preparado por Deus. Então, às vezes, não é porque Deus está mandando para a gente uma situação ruim, que aquela situação é de todo ruim. Às vezes é só uma forma de Deus mostrar para a gente que nós precisamos deixar o barco. Nós precisamos deixar as coisas ruins irem embora, para que possam, assim, as coisas novas vir, as coisas boas virem. Amém? Tô olhando aqui para ela, Nathalie, deitadinha.
Então, meus amores, às vezes eu tô falando sobre isso que é uma coisa real que eu tô vivendo, mas você pode estar vivendo de outras formas, você pode estar vivendo N situações, com saúde, com financeiro, com várias coisas que você está pedindo uma orientação de Deus e de repente Ele está mandando uma resposta de mais dificuldades ainda. Porque Ele está limpando, Ele está lapidando, Ele está tirando o velho, Ele está tirando as coisas ruins para que o novo possa vir, para que o novo possa nascer. Deus nos convida, né, a deixar o ruim. Então ele nos convida a pensar, a refletir, né, e falar, agora é isso. Eu sempre fui muito contra a cirurgia fazer nela, por conta das situações que ela tem com medicamento. Mas hoje eu tô confiando em Deus. Porque se eu não confiar nele, que alguma coisa ele vai fazer, seja para ela ir embora de uma forma melhor, mais tranquila, ou seja para ele curar o que tá e trazer de volta, eu preciso confiar. Então, nós precisamos confiar que mesmo que as coisas estejam ficando mais difíceis, é porque algo está sendo limpo, algo está sendo purificado. Amém? A gente vai fazer a nossa oração final, eu vou interceder. A gente vai interceder pela princesa e vamos interceder também pelo Lucas. Nós fizemos as orações para ele, as intercessões para ele ontem, e assim, eu tive um retorno muito lindo, que ele teve uma melhora significativa, não vai precisar mais fazer hemodiálise. Um dos processos que ele ia ter que fazer de novo no intestino não vai precisar. Ele tá bem melhor, o quadro dele melhorou muito, muito, muito. Então, inclusive a pessoa que me pediu agradeceu muito as nossas intercessões, e você aí que tá do lado daí e que tá junto no grupo com a gente, acompanhando, intercedendo, a nossa gratidão pela intercessão e a nossa gratidão a Deus Pai, porque ele enviou Jesus, enviou seus anjos de luz até o Lucas e está com certeza colocando a sua mão e está fazendo assim a cura sobre o Lucas. Amém? Então nós vamos aí interceder pelo Lucas Violin Silva, 13 anos, ele tá no Einstein, tá? E também pela princesa de 17 anos que vai passar por uma cirurgia bem difícil amanhã. Amém? Pai amado, ajuda-nos a reconhecer o momento de confiar mais em Ti do que nas nossas próprias seguranças, que possamos abrir mão do que nos prende para viver plenamente o propósito que o Senhor preparou para nós. Abençoe também nossos familiares e fortaleça-nos em cada passo dessa caminhada. Que possamos, Senhor, ter uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, com o propósito de permitir que o Senhor haja sobre a nossa vida, a nossa caminhada, sobre a nossa jornada e o propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida. Interceda nesse momento pelo Lucas Violin Silva, de 13 anos, que está lá no Einstein, assim como o Senhor já enviou seus anjos de luz e que nosso Mestre Jesus se encontra na sua presença. Continue assim, Senhor, mantendo a estabilidade da saúde dele e que ele possa receber a cura através do nosso Mestre Jesus Cristo, vosso Filho. Interceda também, Senhor, como o Senhor vem intercedendo. Tenho gratidão muito por conta da melhoria incrível que a princesa teve de ontem para hoje. E com certeza amanhã o Senhor estará lá com os seus anjos de luz para auxiliá-la no seu caminho e na sua cirurgia. Em nome de Jesus, agradecemos e honramos vosso nome. Amém. Amém, meus amores? Então, amanhã nós nos encontramos de novo, no mesmo horário, às 7h15, e aí a gente continua a nossa jornada. Amanhã começaremos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus e dando glória, assim, ao Pai, olhando sempre qual é o barco que eu preciso abandonar para que Jesus possa entrar e fazer parte da minha vida. Qual é o barco que eu preciso mudar, para que campo e área da minha vida eu preciso fazer a permissão de Cristo entrar. Amém? Até amanhã. Gratidão.